Paulo, um prazer. Papo Net. Obrigado. Olá, pessoal, é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. O assunto hoje é um assunto que está em voga nos meios de comunicação, nas empresas, nas conversas, nos happy hours, que é a tal da LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados. E me chamou a atenção, em algumas entrevistas que eu vi recentemente, que se falou muito em passant, né, muito de passagem, num upgrade que está se dando a essa lei, porque essa lei já foi votada, já está funcionando, ela já é aplicável, né? Mas existe uma PEC que vai colocar essa lei num patamar de direitos fundamentais. É a PEC 17 de 2019, que surgiu no Senado, já foi votada no Senado, aprovada por unanimidade, já passou para a Câmara, vai ser votada na Câmara, está lá desde março para entrar em pauta. Com a pandemia houve todas essas questões, essa anormalidade que estamos, esse novo normal que estamos vivendo. Mas para falar sobre isso, eu trouxe aqui ninguém menos do que um especialista nesse assunto, né? Uma pessoa que inclusive participou da elaboração, contribuiu na elaboração e nas discussões dessa PEC, que é Josmar Giovannini, tá? Engenheiro de formação, pós-graduado em administração de negócios e especialista em privacidade de dados. Josmar, é um prazer enorme recebê-lo aqui. A gente convidei recentemente, você já respondeu logo, já conseguimos agendar, já conseguimos entabular esse bate-papo, até porque pela premência do assunto, né? Muito obrigado aí. E vamos conversar sobre essa questão aí, ou seja, não é apenas uma lei geral de proteção de dados isolada, ela está fazendo parte agora do que você chama de um ecossistema, né, jurídico aí, que vai estabelecer ela como parte de direitos fundamentais da pessoa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você hoje discutindo esses assuntos relativos à proteção de dados pessoais. Foi como você bem colocou. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela passa a ter uma importância bastante grande no cenário nacional, uma vez que ela passa a regular o tratamento, ou seja, qualquer tipo de operação que se faça com dados relativos à pessoa natural, à pessoa física, que é chamado de titular de dado, os donos dos dados. A lei, então, passa a proteger esses dados pessoais. A PEC que você muito bem mencionou, é uma PEC 17 de 2019, ela enaltece a proteção de dados pessoais, ela eleva para uma condição de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros a proteção dos seus dados. Ou seja, nessa nova categoria, vamos dizer assim, os dados pessoais passam a fazer parte de um rol muito seleto de direitos fundamentais previstos lá na Constituição, no artigo 1º, no artigo 5º, né, do capítulo 1º da Constituição, como cláusulas pétreas, inclusive. Ou seja, é muito importante, é muito séria a questão e deve ser bastante bem respeitada, uma vez que, como eu mencionei para você, é um direito fundamental de todos nós, cidadãos brasileiros. Deve ser respeitado de uma forma íntegra, de uma forma total. Muito interessante isso. E ela, nessa PEC, ela acaba criando, como você disse, um ecossistema, ou seja, ela se incorpora ali aos códigos do direito do consumidor, ao Marco Civil da Internet e à LGPD. Esses três aí se transformam num ecossistema de proteção dos direitos fundamentais ali da pessoa, né? Tanto das relações comerciais no Código do Consumidor, da questão dos dados pessoais, dos dados privados, né? E quando isso é realizado através da internet, dentro dos parâmetros ali do Marco Civil da Internet, né?
Poderia falar um pouco desse ecossistema aí, de como isso vai funcionar? As pessoas estão muito preocupadas na questão de o que é o tratamento dos dados, né? O que as pessoas vão tratar, e isso especificamente é a pessoa física, o indivíduo, né? Perfeito. Então, Paulo, como você mesmo mencionou, nós estamos vivendo um momento bastante importante no cenário nacional com relação à proteção de dados pessoais e privacidade. Muito pouco se falava nesse tema de proteção de dados, que é extremamente importante. Até que em 2018 se sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, e com 2 anos aí que as empresas tiveram para se adequar aos requisitos legais da lei. Ela passou a viger no dia 18 de setembro, né? Ou seja, ela já está vigendo no nosso país. Sim, já está valendo. Né? E o que gerou uma certa correria, né? Porque algumas empresas não tinham ainda acabado de se organizar, outras quiçá nem haviam começado a se organizar ainda, face a tantos problemas que elas tiveram que se organizar. Né? O fato é, nós temos uma lei de proteção de dados pessoais vigendo no país. Tá? Essa lei geral, ela traz uma série de direitos para os titulares, para os donos dos dados e uma série de obrigações, né? Para as empresas que realizam qualquer tipo de análise, qualquer tipo de processamento, qualquer tipo de tratamento com esses dados pessoais. Isso faz com que as empresas tenham que saber como fazer para justamente tratar esses dados pessoais. A PEC que nós mencionamos, a PEC 17 de 2019, ela, como nós já mencionamos também, ela coloca em outro patamar o direito à proteção dos dados pessoais. Né? E aqui, como eu mencionei também, faz parte do capítulo 1 do artigo 5º, justamente essas questões na qual esses direitos, né, dos titulares de dados são citados, são mencionados aí, são referidos na própria PEC. Dessa PEC nós tivemos aí a satisfação de participar das discussões na Câmara, né, e inclusive pontuamos uma questão bastante importante, a qual eu gostaria de enaltecer aqui, gente. Nós apontamos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fazer o enforcement da lei, vai fazer a aplicação da lei no país, inclusive vai ser responsável pelas sanções assim que elas puderem ser aplicadas, que isso só vai acontecer em agosto do ano que vem. Essa autoridade vai ganhar bastante força a partir da constitucionalização do direito à proteção de dados, trazido pela PEC. Né? Inclusive por meio da eficácia imediata do direito. O que significa isso? A PEC, uma vez, Paulo, que ela seja sancionada, no dia seguinte ela já está valendo. Né? A PEC, ela, como a gente já mencionou aqui por mais de uma vez, ela se refere à proteção de dados pessoais, transformando-os em direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Como direitos fundamentais, eles exigem garantias fundamentais. E essas garantias fundamentais, quem será, na verdade, o guardião dessas garantias fundamentais? Nada mais, nada menos do que o próprio Ministério Público. Ou seja, essa PEC traz a reboque o Ministério Público, né? Na garantia, fornecendo as garantias, sendo o guardião das garantias fundamentais exigidas pelos direitos fundamentais. E isso é um fato, né, gente? Isso é uma questão muito séria de ser observada por todas as empresas que realizam o tratamento de dados pessoais. Bom, mas eu estou um pouco confuso, né? Porque você estava mencionando de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e aí começamos a falar de uma PEC. O que a PEC efetivamente teria a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Nós estamos falando de 2 instrumentos distintos, né? Mas que se direcionam para a mesma finalidade, que é a proteção dos dados pessoais, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, deste panorama que nós estamos aqui discutindo hoje, é a grande vedete, não tem a menor dúvida. E isso por quê? Porque ela já
passou a viger em setembro de 2020. Né? Então, como nós já mencionamos, ela já está valendo. Ok? Porém, a PEC, assim que ela for sancionada, no dia seguinte, vamos dizer assim, né? Ou seja, num prazo muito curto após a sanção, assim, publicada no Diário Oficial. A lei geral teve 2 anos para as empresas se adaptarem, né? Ela é de 2018 e foi dado 2 anos para se adaptarem, agora finalmente começou a valer. Isso não vai acontecer com a PEC. A PEC imediatamente vai passar a valer no dia da publicação no Diário Oficial. Excelentemente colocado, Paulo, exatamente isso. E essa foi uma das questões que nós fizemos questão de mencionar, né? Primeiro que ela vai sustentar a autoridade nacional, né? Com esse novo direito constitucional que os titulares passam a ter e que passa a valer imediatamente, né? E gente, as empresas passam então a ter que respeitar o direito fundamental dos cidadãos brasileiros presentes na Constituição. Então, assim, nós não podemos dizer, né, que nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando da mesma finalidade, através de 2 instrumentos separados. Agora, os 2 instrumentos distintos, né? Agora, qual a previsão dessa PEC, né, dela ela ser sancionada? Na verdade, essa PEC ela nasceu no Senado, né? Ela foi votada por unanimidade no Senado, foi transferida para a Câmara, onde ela foi analisada nessas comissões, inclusive da qual nós participamos, discutimos essas questões e já foi fechado um relatório, já foi votado esse relatório. Ou seja, ela tem que ser votada agora, Paulo, apenas no plenário da Câmara, voltando para o plenário do Senado, e a partir de então, uma vez que ela seja aprovada, seria então sancionada. Tá? Então, por isso que nós mencionamos, Paulo, a questão de um panorama. Não é só uma lei. Nós temos uma PEC que com novos ingredientes aqui com relação à importância do tratamento dos dados pessoais, né? Ele ainda conta, Paulo, com mais 2 elementos, né? Primeiro é o 30º, né? O Código de Defesa do Consumidor, fazendo 30 anos agora. 30 anos já, né? Exato, em 2020. Hoje, qual consumidor não realiza uma compra e sabe que ele está protegido com relação a essa compra? Né? Essa é a ideia que nós vamos ter daqui a um tempo com relação aos nossos dados. Se eu estou entregando meus dados para você, empresa que vai tratá-los, eu espero que você trate-os da melhor forma possível. Simples assim. Né? E o Código de Defesa do Consumidor faz parte também deste panorama, porque ele regula o relacionamento, né? Entre um consumidor e um prestador de serviços ou um vendedor, um fornecedor. Perfeito, uma relação de consumo, Exato. Seja ela qual for, de bens ou serviços, né? E onde houver o compartilhamento de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também pode ser chamada para avaliar as questões ali envolvidas, né? E além do Código de Defesa do Consumidor, nós também temos o Marco Civil da Internet. Não tão antigo, né, como o Código de Defesa do Consumidor, mas também que vai vir a regular, já está regulando, óbvio, sim, mas ele também trata das questões de proteção de dados dentro do ambiente da internet apenas. Ou seja, quando essa relação se der por meios eletrônicos, se aplica também o Marco Civil da Internet. Né? Perfeito. Então, isso tudo, Paulo, é um panorama que nós temos que observar, não apenas dentro da caixinha Lei Geral de Proteção de Dados. Existem outros instrumentos que devem ser avaliados de uma forma geral, os quais, como você mencionou, e não fui eu que esse termo, mas esse termo é bastante bem apropriado, tornam eles compõem um ecossistema
de proteção de dados pessoais, né? Bom, isso me leva a uma pergunta, ou até uma solicitação de esclarecimento, né? Vou pedir aqui ajuda né, aos universitários, como costuma se dizer, que eu tenho uma dúvida aqui, que é a questão, uma questão que acontece muito nas relações no meio gráfico, né? Que é as relações B2B, né? Chamadas B2B, que é negócio a negócio, entre empresas, muitas vezes até utilizando dados pessoais dos clientes, né, como, por exemplo, um lote de cartões de visita com os dados pessoais dos funcionários de uma empresa que solicita para uma outra empresa gráfica que faça esses cartões. Você pode esclarecer um pouco essa relação comercial entre empresas e com relação aos dados pessoais que eventualmente estejam sendo tratados nessa relação, que também algumas empresas também trabalham no B2C, né? Ou seja, da empresa para o consumidor final. Você pode tentar me esclarecer, só para clarear um pouco essa questão, porque eu já tive, inclusive, esse questionamento quando falava com um empresário da área gráfica. Perfeito. Paulo, essa é uma questão bastante importante quando nós tratamos de B2B ou B2C. Né? Algumas pessoas podem até achar de que a lei geral ela é válida só para quem trabalha no B2C, porque tem consumidores finais, mas ela não é válida para o B2B, porque é tratamento entre empresas. Não, negativo. A lei geral ela é válida para ambas, né? Agora, ambos os modelos de negócios, né? Mas o que é mais importante é o entendimento desse modelo de negócios para verificar aonde estão os dados pessoais que são tratados. Por exemplo, num B2B, a quantidade de clientes que existem, clientes finais, é zero. Não haveriam de se preocupar, então, com os dados de clientes, porém os dados de funcionários, né? Ou seja, as empresas têm que olhar para dentro, né? E se preocuparem também com os seus funcionários, e a lei vale, inclusive, para eles são titulares dos seus dados, né? No relacionamento que tem com a empresa. Então, esse tipo de preocupação deve ser bastante bem entendido pelas empresas, né? Ou seja, olhar para dentro. Com relação a esse exemplo que você mencionou, com relação às empresas que vão imprimir os seus cartões de visita e imprimir dos seus clientes, óbvio, né? Uhum. A preocupação, Paulo, deve começar no momento em que as informações são compartilhadas dos cartões a serem impressos. Né? De que forma essa gráfica vai receber essas informações? Quem vai ter acesso a essas informações? Porque são informações pessoais dos funcionários, dos clientes da gráfica, né? E devem ser tratados de forma confidencial, claro. Né? De que forma vão ser armazenados, de que forma vão ser descartadas essas informações após serem impressos esses cartões. A lei exige que uma série de cuidados sejam tomados a fim de preservar que aquela informação, Paulo, ela entra na empresa, são realizadas todas as ações, as finalidades que vão justificar o tratamento daqueles dados pessoais que ela está tratando, e esse tratamento ele termina com a deleção, né? Com o descarte das informações que ela recebeu para fazer aquele determinado tipo de ação. Sempre tem que ser respeitado isso, Josmar? Sempre. Essas são as preocupações que devem ser tomadas, Paulo, no sentido de que possa ser essa empresa gráfica que você mencionou no exemplo, ela possa operar dentro da normalidade, dentro do compliance, né, dentro da conformidade legal exigida pela lei. Muito bom. É um assunto muito extenso, né? A gente teria que fazer vários episódios aqui, vários bate-papos aqui para abordar completamente aí, que deu para dar uma pincelada geral aí nessa questão da importância do LGPD, da incorporação dele, da elevação dele a um patamar de direito fundamental com a PEC 17, e essas questões que a gente conversou aqui. Eu quero agradecer muito aí, gostaria de deixar o espaço aí para as suas considerações finais aos nossos seguidores aí do Papo Net.
Paulo, eu te agradeço aí mais uma vez pelo convite, para que a gente estivesse discutindo esses temas tão importantes quanto a proteção de dados pessoais. Eu gostaria de deixar uma recomendação, na verdade, para todos que não enxerguem a lei como mais uma lei na sua questão punitiva, né, com relação às questões de tratamento de dados pessoais e privacidade. Essa é uma lei que não veio para coibir nenhum tipo de tratamento de dados, mas ela veio para nortear, né, a forma com a qual esses tratamentos de dados são realizados, né. Essas são questões que mais cedo ou mais tarde seriam requisitadas por cada um dos titulares de dados pessoais das empresas, em função de que isso se tornou uma necessidade geral, global, do cidadão em proteger os seus dados, em saber como seus dados estão sendo tratados. Então, mais uma vez, peço a todos, analisem dessa forma positiva, né? A lei foi feita com especialistas, né? O Brasil foi o 128º país a ter a sua Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais promulgada. Nós tivemos bastante tempo de nos inspirarmos nas melhores práticas que existem no mundo e fizemos o melhor para o momento. Não é a melhor lei geral, mas também não é a pior. Nós temos que começar a entrar nesse novo panorama que não é só brasileiro, mas é um panorama global de proteção de dados pessoais, e essa é a nossa porta de entrada. Mais uma vez, muito obrigado e permanecemos aí à vossa disposição. Nós é que agradecemos aqui. Pessoal, esse foi Josmar Lenini Giovanni Júnior, fundador e presidente da Conformidades, tá? Um especialista em privacidade de dados, que veio falar para a gente, que veio conversar um pouco com a gente sobre esse tema tão atual que é o LGPD e esclarecer aí esse movimento que está tendo desde o ano passado com a PEC 17 e transformar isso num direito fundamental, num direito civil fundamental do indivíduo. Se vocês gostaram, deem seu like, deem um gostei aí nesse episódio. Se acham que é importante, compartilhem, que pode ajudar outras pessoas, compartilhem nas suas redes sociais. Se não gostaram, dê um dislike, digam aí onde é que a gente está errando para a gente poder melhorar, façam suas sugestões, digam o que nós estamos acertando para a gente poder aprimorar ainda mais. Se ainda não fizeram, se inscrevam no canal, ativem as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A civilização é fruto da colaboração que a humanidade vem fazendo na história. Então, a gente construiu aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade temos a tecnologia para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, com distanciamento pessoal, com fronteiras ou até mesmo com idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para incrementar ainda mais a colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor, sempre com muito respeito à privacidade dos dados pessoais de cada um. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.